Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa conversa, encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 5, e que ela possa servir de fortalecimento, de ensinamento aos nossos corações. Vamos lá? Diz assim o texto: alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano? Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Glória a Deus, irmãos. Quero contextualizar rapidamente. A Epístola de Paulo aos Coríntios é considerada uma das cartas mais magníficas do apóstolo Paulo. Os teólogos confirmam que, se por um acaso se perdesse todas as escrituras sagradas, se por algum ato do inferno isso acontecesse, as cartas paulinas, e sobrassem só elas, as cartas paulinas serviriam de fé, aprimoramento da nossa fé, instrução e exortação, e também para nos conceder esperança acerca daquilo que é a obra da cruz do Senhor Jesus. E a carta de Paulo aos Romanos, essa carta, ela particularmente é tida como uma das mais completas. Ele explica um grupo de judeus que habita ali em Roma, junto com alguns gentios, que nós somos salvos pela fé e não pelas nossas obras. E por causa disso ele sofreu vários ataques, como se ele estivesse fazendo apologia ao pecado, o que é uma mentira. Nesses versículos que eu li mostra claramente a posição de Paulo com relação ao pecado e como ele defende. Bom, eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, irmãos, porque isso ensina-nos muito, justamente até mesmo no nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Vamos lá? Fala assim, alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Esse é Paulo relatando. Irmãos, ele usa 3 questionamentos aqui, justamente daquilo que são as nossas argumentações diante o pecado. E todas elas exprimem alguma coisa que está no nosso interior. Sempre que nós vemos um questionamento na Bíblia, ele fala muito mais daquilo que se refere ao nosso interior, ao nosso coração, propriamente de como é Deus. Quando nós vimos uma pergunta na Bíblia, mostra justamente a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Por exemplo, quando Deus aparece na viração do dia para Adão, aonde estás, Adão? Ou quando Sara sorri diante a promessa do milagre e Deus pergunta para ela, acaso há alguma coisa difícil para mim? Bom, essas perguntas falam e revelam a grandeza do nosso Deus e a nossa pequenez. No caso de Sara, a dúvida. No caso de Adão, a incapacidade de se esconder diante dos olhos de Deus. E são várias as perguntas feitas. Mas aqui ele pergunta com relação à justiça e à injustiça de Deus. Irmãos, e nós vemos que até mesmo, algumas vezes, alguns dos que são aqui relatados dos personagens bíblicos, como por exemplo Sansão, que está na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, que Deus usa até mesmo o seu ato de desvio de conduta para cumprir um propósito, assim como foi trazer o julgamento ao povo que oprimia Israel naquela época. A história de Sansão está relatada de Juízes 13 a 16, é uma história bastante controversa.
que há bastante controvérsia, mas a verdade é que ele está na galeria dos heróis da fé, e Deus usou aquele desvio, aquela conduta inapropriada de Sansão para trazer juízo a um povo que oprimia os israelitas. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Se Jesus já morreu mesmo na cruz, por que eu não posso continuar pecando? É só eu ir lá e pedir perdão. E isso é um ponto de vista meramente humano. Agora, não podemos, e o que traz esse versículo para nós é justamente que não podemos exercer controle nenhum sobre as ações de Deus. Quero ler com vocês um versículo que mostra isso. Êxodo 3:19 fala assim: eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. Mostra claramente, numa ação ali, justamente a qual ele chega para Moisés, e Moisés pede misericórdia para o povo, porque Deus queria incinerar o povo justamente por causa do pecado, logo depois de ter saído, porque eles queriam voltar a viver reclamavam de tudo, queriam voltar a viver no Egito e queriam fazer deuses para si. Quando Moisés desce do monte, eles estão ali numa materialização de fé, derreteram todo o ouro do acampamento e fizeram um ídolo. Disseram assim: façamos deuses que façam a nossa vontade. E por causa de um pedido de Moisés, que era intercessor do povo, Deus resolveu manter a promessa, mas resolveu manter a palavra que tinha. E ele pediu para ver a glória de Deus. E Deus fala para Moisés: porque foste aprovado perante a minha presença, eu deixarei você ver minha glória. E ele fala: eu sou o Senhor, eu terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu quiser. Isso mostra para nós, irmão, como nós não podemos exercer controle nenhum sobre as ações de Deus. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. No versículo 6 ele continua dando a resposta, ele dá a resposta para a primeira pergunta. Ele fala: claro que não, se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? E aqui ele traz justamente a versão do Deus que é justiça, irmãos. E há uma clara divisão justamente daqueles que aceitam e daqueles que não aceitam Jesus. Mas os que aceitam Jesus, eles são chamados a desenvolver uma mudança. Em Filipenses 2, versículo 13, o próprio apóstolo Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor a Deus. Mas como que nós fazemos isso, irmãos? Só estaremos seguros pela misericórdia de Deus. Nós só estaremos seguros na sua misericórdia, guiados por essa misericórdia, sabendo que ele tem o controle de tudo e sabendo que nada podemos fazer fora da misericórdia dele, que os nossos esforços não podem comprar ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, fala assim: vocês mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu não dará coisas boas ao que pedirem. E é justamente por isso que nós não devemos voltar à prática antiga, porque o Senhor, mesmo diante de tudo, ele nos conduz, mesmo diante da dificuldade, a promessas, às coisas boas, a tudo aquilo que nós estamos pedindo. Nós temos uma tendência muito clara de responder a Deus justamente com a nossa atitude rebelde, a nossa atitude de pecado, quando ele não responde no nosso tempo. Quero ler com vocês justamente um texto que mostra isso, que também está em Êxodo capítulo 5, versículo 6 ao 8. Fala assim: naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas o seguinte ordem: daqui em diante vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos, que eles mesmos ajuntem a palha, mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos. Nenhum tijolo a menos, são uns preguiçosos, e é por isso que gritam: vamos oferecer sacrifícios a Deus. O contexto é o seguinte, irmãos: naquele momento Moisés pediu a Faraó que Faraó liberasse eles para adorar a Deus. E o povo de Deus foi chamado à adoração. A nossa adoração vem justamente na nossa vida, irmãos, na nossa transformação. Somos chamados a adorar em espírito e em verdade. Em verdade fala justamente de um comportamento. Naquele momento ali, o Moisés tinha falado aos israelitas que Deus conduziria eles à libertação do Egito, e o povo talvez se empolgasse, porque
a palavra fala que Deus ouviu o clamor, ou seja, ouviu o clamor angustiado dos israelitas, que choravam por causa da opressão que era justamente do trabalho escravo. Eles viviam num jugo de escravidão. Devemos lembrar que a tipologia do faraó é justamente a de Satanás sobre a nossa vida, irmãos, nos querendo colocar no jugo de escravidão do pecado. Então, naquele momento, o que aconteceu? Quando eu tô rindo, mas é de nervoso, irmãos, mas quando Moisés foi justamente pedir a eles que liberasse eles para adorar, o que eles fizeram? Aumentou a carga de trabalho. E mais do que isso, eles teriam que fazer o que eles faziam antes e agora ajuntar a palha para fazer o fogo dos tijolos, coisa que eles teriam ali, vamos dizer, uma contribuição daqueles que eram os capatazes, aqueles que ficavam com o chicote, eles traziam e preparavam o fogo. Ou seja, a carga de trabalho, meu irmão, pelo menos triplicou naquele momento, a partir do pedido. Então, houve o seguinte cenário: Moisés e Arão isolado, crendo na promessa de Deus, enquanto o povo começou a reclamar e a chiar por causa da dificuldade. Mas Deus usou, por quê? O interessante é saber que Deus permitiu que aquilo acontecesse, mesmo depois da promessa, que a dificuldade aumentasse. Por um simples motivo, irmãos, para que a dificuldade levasse justamente aos israelitas na situação de incômodo, de não aguentar mais mesmo. Então, muitas vezes, quando nós entramos em oração por alguém, quando nós entramos em oração por salvar a nossa família, por nossa vida, libertação dos outros, a dificuldade vai aumentar. E é justamente para gerar em nós um inconformismo com a nossa realidade. Paulo fala em Romanos 12:2, que nós não devemos ser conformados com esse mundo, antes transformar pela renovação da nossa mente. Então nós somos chamados a isso, a desenvolver essa mudança, a desenvolver junto com o Senhor por meio da dificuldade, vendo no meio da dificuldade oportunidades de crescimento, irmãos. Então nós não devemos nos assustar justamente com o juízo, porque Deus, ele condena sim o pecado, irmãos. Mas a palavra fala: alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta a sua verdade e que lhe traz glória? E é verdade, irmãos, nós somos incapazes diante do pecado. Então, assim, se nós fôssemos olhar a nossa situação e a nossa impotência diante do pecado, de nada adiantaria. Por quê? Porque Deus já sabia, irmãos, e por isso ele enviou Jesus Cristo. Agora nós precisamos entender quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, é uma das personas de Deus, ou seja, uma das figuras de Deus, de como ele se apresenta. São três pessoas de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho vem para executar, se limitando na forma de servo, na forma corpórea, tabernaculando entre nós. E para isso que nós precisamos entrar em concordância com Deus, justamente como? Crendo em Jesus Cristo, o seu Filho, irmão. É a única forma de nós sermos salvos. A palavra fala justamente em João 3, eu quero ler com vocês o versículo 17 e 18, logo depois daquele versículo, qual o próprio autor João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo tem que ser tratado como um presente. Nós não somos salvos pelos nossos argumentos, pela nossa capacidade de argumentar se Deus pode ou não pode. Ele já fez, e o plano perfeito é Jesus Cristo. Então, sim, a nossa fé em Jesus Cristo que nos livra dessa condenação do pecado. Em Isaías 53, versículo 4, fala que o castigo que nos deu a paz estava sobre ele. Versículo 5, aliás, irmãos. O castigo que nos deu a paz estava sobre ele. Mas em João 3,17 fala assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E é bastante simples de entender isso, irmãos. Nós não estamos em período de julgamento, nós estamos sobre o período da graça. É o tempo favorável do Senhor, é o tempo aceitável do Senhor, é um tempo em que profetas, mensageiros são enviados a pregar
e são escolhidos como os valentes da sua casa justamente para chamar pessoas ao arrependimento e crer nas promessas que Deus, crer na bondade de Deus. Chegará um tempo em que Deus se silenciará e não haverá mais palavras sendo pregadas, irmãos. Não haverá mais a oportunidade de aceitar esse plano de Deus. E isso é uma realidade descrita nas Escrituras Sagradas. Então, não podemos contra-argumentar contra uma verdade de Deus que já foi estabelecida. Cabe a nós sermos obedientes e seguir aquilo que foi traçado desde a eternidade, para que nós pudéssemos andar nela e para que nós possamos alcançar salvação para nós e para a família, mesmo diante de toda dificuldade, irmãos. Não podemos usar a dificuldade como pecado, e sim aceitar essa escala evolutiva, se assim eu posso dizer, do nosso processo de salvação, e limpando o nosso coração e nos transformando de glória em glória e de fé em fé, cada vez mais parecidos com o Mestre. E no final, ele age até de forma sarcástica, né, Paulo, porque o que acontece? Eles difamaram Paulo, dizendo que Paulo fazia apologia ao pecado justamente por pregar a graça. E a graça, como eu expliquei até aqui, ela não nos dá, irmão, o direito à liberação para pecar, e sim ela nos capacita paulatinamente, sabendo que é um processo, a cada vez ir deixando o nosso pecado de pouco a pouco, por meio do seu Espírito Santo que foi derramado pela morte de Jesus. No versículo 8 ele termina falando: e alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecamos melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. E aqui precisamos entender, irmãos, quando o faraó foi expulsar o povo do Egito, a intenção dele era clara, irmãos, de quê? De que nós não crêssemos em Deus. E no tempo de hoje, nós não crermos em Jesus Cristo é não crer em Deus. Muitas pessoas falam que qualquer religião, que Deus é um só e que todas as religiões têm um pouquinho de bondade por aquilo, mas não é pelos nossos atos. Não são os nossos esforços, não compram a Deus. O que compra a Deus é a nossa fé. Na verdade, nem compra, me perdoa pela essa expressão. Não vão pegar isso, não compra. O que conquista o coração de Deus é a nossa fé no seu Filho e nós andarmos nos propósitos de antemão. Traria um convencimento, se assim eu posso falar, porque Deus não se convence, irmão, assim. Deus, ele olha para nós, ele nos ama, ele nos quer bem, ele deseja a nossa bondade, mas ele conhece toda a origem da maldade. Ele expulsou Satanás com um relance de olhar. Então nós não temos como enganar ele num sentido de obedecer um pouco ou não. E Satanás, ele tenta fazer justamente isso, que nós obedecemos pela metade ou então obedecemos um pouco, negando assim a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo é o fundamento. Sem a cruz de Cristo, a igreja enfraquece. Eu quero repetir isso. Sem uma cruz de Cristo, sem a graça de Deus, a igreja fica fraca. Por quê? Porque eventualmente nós vamos ceder a alguma tentação, ou então cair num descuido, ou então ficarmos preocupados, irmão. E eu não estou aqui pregando para pesar a mente de ninguém. Isso vai acontecer. Não tem quem não peque. A palavra fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A grande questão é que nós não podemos usar nem a cruz de Cristo para argumentar com Deus sobre o seu plano, nem para questionar se Deus é justo, e nem para questionar, e nem para usar como uma cartilha, como um atestado. Eu pequei e peço perdão. Não. Ela é um plano traçado a qual nós devemos seguir. E Paulo explica isso justamente na carta de Gálatas, que nós fomos salvos para que nós andássemos nas obras de antemão. Então nós devemos tratar como, irmãos? Aqui ele fala em Romanos 6, versículo 23, a diferença do pecado e a diferença de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês. Ele fala assim, para terminar, irmãos: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui eu quero completar e finalizar a mensagem explicando que todas as brechas daquilo que nós podemos justificar com Deus sobre o nosso pecado se morre aqui. Por quê? Porque o pecado tem um salário, e qual que é, irmãos? Morte. Agora nós precisamos entender, o salário
O salário é algo que se paga de pouco em pouco. Então, toda vez que nós pecamos, nós morremos de pouquinho em pouquinho. E como que nós devemos tratar? Justamente como aqui fala, uma dádiva de Deus. Jesus Cristo é um presente para nós, irmãos. O presente mais lindo que nós tivemos foi a cruz de Cristo, que nos capacita a vencer aquilo que nos mata e, mais do que isso, nos conduz a um caminho que é eterno, aonde não haverá choro, nem morte e nem ranger de dente. Não há justificativa. Cristo já nos justificou pela sua cruz, e esta é a justificativa: crer nele e crer que ele tem um propósito estabelecido no céu para que pudéssemos andar e assim sermos aperfeiçoados à sua imagem, à estatura do varão perfeito. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês, irmãos, para nossa breve meditação. Tenham todos uma boa semana, a paz do Mestre. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.